Bom, pessoal, então nós vamos fazer aqui alguns exercícios. O primeiro deles, então, é este aí, ó. Então, ali, acha a densidade absoluta em gramas por centímetro cúbico de um corpo de forma cúbica com aresta de 10 centímetros e massa de 2 quilos. Então, o que busca encontrar aí é a densidade absoluta. Bom, na densidade absoluta nós vimos lá que a gente usa o μ, né, para representar essa grandeza. E nós vimos lá que a equação do μ, que é a densidade absoluta, era a massa, então, pelo volume. Pois bem, ali para a gente ter para entender melhor um pouco, né, do que se trata o exercício, né, ele diz que é um corpo em forma cúbica, né, então seria algo mais ou menos assim, né. Um corpo aí que tem um formato de dado, assim, mais ou menos, né. E aí, como ele diz que a aresta, né, desse cubo, ele é de 10 centímetros, né, então a gente pode pensar aí que ele tem, por exemplo, uma altura de 10 centímetros, uma largura também de 10 centímetros, e o comprimento aqui, por sua vez, também é 10 centímetros, né? Ou seja, cada dimensão aqui desse nosso corpo tem 10 centímetros. Bem, e aí então, como ali diz na equação, né, para achar a densidade, nós temos ali a massa pelo volume. A massa, ele informou ali também, né, que a massa é 2 quilos. A massa desse corpo aí tem 2 quilos. E aí, então, se a gente for aplicar na nossa equação ali, para encontrar, então, a densidade, nós temos que escrever aqui, no caso, né, ela é a razão, né, entre essa massa e o volume. Bem, mas qual é a massa, né? A massa, que é o M lá, né? Ali está dizendo que é 2 quilos. Mas o volume, né? Bom, falta a gente encontrar então o volume. Bom, um cubo, né? A equação que nos dá o volume de um cubo é justamente a aresta ao cubo, que é equivalente, né, a fazer a multiplicação aqui de cada uma das arestas, né, desse cubo, que, como nós vimos, justamente por ser um cubo, o valor da aresta de cada um deles será a mesma. Então, se a gente fizer essa continha aí, nós temos 10 ao cubo, que é o equivalente a dizer 10 vezes 10 vezes 10. E esse volume, então, seria 1000, né? Como aqui está tudo em centímetro, 1000 centímetros cúbicos. Então, nós poderíamos escrever ali, voltando lá para a equação, né? Que o valor aqui seria embaixo 1000 centímetros cúbicos. Só que nós temos que prestar atenção no detalhe aqui, né? Ele pede, né? O exercício pede que a gente ache a densidade absoluta lá em grama por centímetro cúbico. E percebam aqui que a massa foi dada em quilo, né? A medida aqui, por exemplo, o volume já está em centímetro cúbico, né? Então aqui não tem problema. Só que a massa foi dada em quilo. Então o que a gente tem que fazer aqui? A gente precisa encontrar a equivalência aqui, né? Então a equivalência, no caso de 2 quilos, né? Isso, 2 quilos equivale a 2000 gramas. E aí, então é esse o valor, na verdade, que a gente tem que utilizar lá na nossa equação. Então aqui a gente teria 2000 gramas sobre 1000
centímetros cúbicos. Aí aqui a gente pode cortar os zeros ali, né? E chegamos então à resposta, que seria 2 gramas por centímetro cúbico. Essa então seria a densidade absoluta desse corpo de forma cúbica. Bom, pessoal, agora vamos ver então o segundo exercício aqui, onde nós temos então aí uma figura de um paralelepípedo, né? E a ideia, o princípio é a mesma do exercício anterior, é calcular então a densidade absoluta. Então, novamente, o que nós queremos encontrar é o μ, e a equação será a mesma, né? Massa pelo volume. Então, podemos iniciar, por exemplo, calculando já diretamente o volume. E aí o volume, no caso, para o paralelepípedo, é justamente aqui a medida da largura, que multiplica a altura, e multiplica também o comprimento ou profundidade. Bom, e aí nesse caso, a largura se refere aqui a ser 1 centímetro, né? Então a gente tem 1 centímetro, que multiplica uma altura aqui de 2 centímetros, que multiplica então uma profundidade ou um comprimento de 6 centímetros. Portanto, o nosso volume, se a gente fizer a multiplicação aqui, né, 1 vezes 2 vezes 6, a gente tem então 12 centímetros cúbicos, como o volume desse paralelepípedo. E aí então, o que mais que a gente tem de informação ali, né? A gente percebe ali que a massa, né, foi informada do nosso paralelepípedo, é 6 quilos. Só que, da mesma forma do exercício anterior, aqui também está se pedindo que a gente calcule essa densidade absoluta em gramas por centímetro cúbico, né? Então o volume já está em centímetro, mas a massa que foi informada é 6 quilos. Então nós temos que passar ela para gramas, né? E aí então, quando a gente for escrever aqui, para fazer o cálculo, né, nós já vamos ter que escrever essa massa em gramas. Então 6 quilos é o equivalente, no caso, a 6.000 gramas. E isso vai ficar dividido então por 12 centímetros cúbicos. Se a gente fizer essa continha aqui, vocês encontrarão aí um valor de 500, e aí a unidade vai ser gramas, então, por centímetros cúbicos. E este é, então, o resultado da densidade absoluta desse nosso paralelepípedo.